honra teu pai e honra a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. E que coisa é essa, hein, pessoal? Jesus disse: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então Jesus o amou. Jesus queria que ele fosse para o céu, sim ou não, pessoal? Só que ele já dizia: não, mas eu já cumpro todos os mandamentos. E Jesus viu que tinha um mandamento que ele não estava cumprindo, que era o primeiro, né, da lista dos 10 mandamentos. O primeiro era: não terás outros deuses diante de ti. Ele podia dizer: não, mas eu não tenho outro Deus. Onde é que está meu ídolo? Onde é que está a imagem que eu adoro? Não tem mais. Eu larguei, eu abandonei a idolatria. Mas Jesus estava ensinando para ele que não, a idolatria nesse caso aí são os bens que você possui. Você acumulou muitos bens, você tem muitos bens, isso não é pecado. O pecado é quando a pessoa torna essas coisas como se fosse um Deus para a sua vida. Esse é o problema. E Jesus falou para ele: não, você está faltando uma coisa para você. Você venda os teus bens e dê aos pobres. E aí você vem e terás um tesouro no céu, e você vem e segue-me. Versículo seguinte, que diz assim: mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então ele não conseguiu se desfazer das propriedades, segundo a ordenança de Jesus. Jesus não está mandando hoje ninguém vender as coisas e dar aos pobres. Você ajuda os pobres de acordo com a sua condição. Mas no caso dele, é que ele tinha transformado a vida financeira dele, os bens materiais que ele possuía, numa espécie de ídolo para ele. Ele não estava vendo que isso era um ídolo. Para ele era normal. E Jesus falou: não. Jesus tinha pedido para ele cumprir os mandamentos, e ele ainda respondeu dizendo: mas eu já cumpro desde criança. Mas qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Esqueci. Isso mesmo, não terás outros deuses diante de ti. E você tem transformado esses bens em Deus. Então, pessoal, veja que essas coisas tendem a ocupar o lugar de Deus. Quer dizer, nós sabemos que existe um só Deus, amém, pessoal? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Deus que nos salva. É o único verdadeiro Deus. Mas são 3? Sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são uma unidade. São 3 deuses que se fazem um Deus. Eles são um apenas, o mesmo Espírito. Me explica melhor. Lá no céu você pergunta para ele. Aí você vai dar mais profundidade para você. Amém? Se você quiser esperar. Lá no inferno, essas coisas o diabo não entende também não. Tem que se esperar lá no céu, aí ele tem mais detalhe para dar. Mas por enquanto, nós temos que crer que Jesus Cristo é o Deus que abre a porta para a eternidade. Bom, outro Deus, o que é outro Deus? É aquele que quer tomar o lugar do verdadeiro. E eu expliquei para você que nós nunca vamos dizer assim: não, sai Jesus, sai, eu vou colocar outro em minha vida. Nunca a pessoa vai fazer isso. Geralmente esse Deus estranho, ele vai entrando de pouquinho, vai tomando tempo, tomando espaço, e Jesus vai saindo. Daqui a pouco essa pessoa, imagina esse jovem, a vida toda dele era a obsessão por esses bens materiais. Ele até queria ir para o céu, sim ou não? Queria, mas o coração dele não pertencia ao Deus verdadeiro. Então veja que hoje nós estamos vendo uma geração, pessoal, que essa geração, esta cultura geracional dessa última era, desse último tempo, né, desse último século, como a Bíblia diz, trabalha para que Jesus se torne esquecido na nossa vida. Se Jesus é tudo, se é o bem mais precioso, como é que ele vai ficar esquecido? Ele tem que ser Senhor. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o que ele foi com Israel, quando Israel saiu do Egito, o guia de Israel. A nuvem que ia sobre Israel, direcionando Israel e abençoando Israel. Então Jesus tem que estar sempre aqui, na mente, no coração. Todo dia uma palavra sobre Jesus, uma mensagem, um alimento, uma revelação nova sobre o Salvador. Isso garantirá um bom caminho, uma boa jornada, sucesso, provisão,
cura e bênção sobre a nossa vida. Paulo está dizendo: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Quer dizer, totalmente dado aos deleites desta vida e perdeu totalmente o sentimento da fé. Então, muitas pessoas, pessoal, elas vão se esquecendo de Deus. Deus, assim, quando der, quando puder, quando Deus permitir, quando for a hora, elas vão deixando Deus de lado. As coisas terrenas vão se tornando mais importantes. Você pode estar ganhando dinheiro, mas se você sentir que esse seu dinheiro, esse seu trabalho está tomando tempo, que era tempo precioso para você estar se alimentando de Jesus, aprendendo sobre Jesus, cuidado, isso pode ser um perigo para você. Isso pode afetar a sua vida e fazer você começar a perder tudo que você tem. Então, para muitos, às vezes é melhor o pouco, mas com Jesus firme no seu coração. Porque o muito significa tomar espaço de Jesus, expulsá-lo para mais longe, colocá-lo de lado. Esse é o problema para nós. Ele é o sustento de todas as coisas. Continuando, no versículo 8 diz assim: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Então veja que quando Jesus vai perdendo espaço e o mundo vai entrando, as tendências mundanas tendem a tomar o coração das pessoas. A pessoa diz: mas eu sou forte. Olha, o mundo ele trabalha com a carne. Então o mundo, ele sabe, porque por detrás do mundo e das coisas que no mundo há, existe uma mente maldosa que trabalha contra mim, contra você, contra nós. Estou falando de Satanás. O diabo sabe que a arma mais poderosa dele para derrubar os homens é usar a sua própria carne contra eles. Eu tenho explicado para vocês que nós não temos apenas um só inimigo, o diabo. Nós temos dois inimigos, o diabo e a nossa carne. Ela trabalha contra você. Se você permitir que o mundo encha a sua vida, você vai se tornar uma pessoa totalmente dominado pela carne. Se Jesus perde espaço, a carne vai reinar. Lembra que é uma batalha entre a carne e o espírito para ver quem te governa. Se o espírito não está te governando, você pode ter certeza que a carne vai dominar seus pensamentos, dominar a sua vida. Você perde o seu governo, você não manda mais, você perde o domínio próprio, a carne que manda. A carne diz: faz isso, você vai fazer. O próprio apóstolo Paulo nos ensinou, ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, porque eu sei que isso é errado, eu faço. Não é? O mal eu faço. Mas o que é isso, pastor Hugo? Isso é uma força que está na carne, que se tomar o controle da nossa vida, acaba conosco, nos leva ao fundo do poço. E aqui você vê que o segundo passo aqui, depois da idolatria, que a pessoa perde o controle, vem a prostituição. Vamos ler novamente, versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Você vê que a prostituição traz um dano muito sério. Por quê, pastor Hugo? Deixa eu ler aqui no telão, tem uma observação que a Bíblia nos dá sobre a prostituição. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo 19. Quando a igreja se reuniu, e eles decidiram pelo Espírito Santo escrever aos gentios que se abstivesse de algumas coisas. E veio a lista: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações de quem? Ídolos, idolatria. Lembra lá? Primeiro, eles caíram primeiro com idolatria. Se abstêm dos ídolos. Segundo, do quê? Da prostituição, do que é sufocado, alimentos sufocados, e do sangue. Não, nós podemos fazer um curso aí desses 4, mas hoje não focar só na prostituição. Por que a prostituição, a orientação bíblica é que a pessoa se abstenha, se afaste?
Porque a prostituição é um pecado que a pessoa comete fora. Todos os pecados, a Bíblia diz, você comete fora do corpo. Mas a prostituição, a Bíblia diz que a pessoa comete contra o corpo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. Está aqui, vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Olha o que ele diz agora. Diz assim: fugir do quê? Da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Presta atenção. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Porque pecado tem relação ao espírito. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio quê? Corpo. Então a prostituição, ela traz uma consequência direta no corpo. Então não fugir da prostituição. Todo tipo de envolvimento sexual fora do que é abençoado por Deus, a pessoa tem que procurar e buscando força do Senhor Jesus para sair fora, porque isso vai trazer uma consequência no seu corpo. Mas que consequência seria? Olha, o corpo sofre, basicamente ele sofre com doenças, sim ou não? Então alguma coisa acontece no corpo que não é boa, que a prostituição traz. Então, prostituição a gente tem que chutar para fora, fugir, né? O apóstolo nem manda resistir e dizer: venha que eu sou forte, eu resisto a você. O apóstolo Paulo diz para fazer o quê, pessoal? Fugir. Quem está vindo ali? É a prostituição. Bicho, eu estou se mandando, sai fora daqui. Amém? Porque se você for dar uma de forte, nós temos aprendido que com carne não se brinca. E nós temos que fugir para onde, pastor Hugo? Olha ali. Fugir para cá, diga graças a Deus. Fruto esse é o esconderijo que vai vencer a carne. Aqui, pessoal, você tem tudo, domínio próprio. Aqui você tem. Então nós temos que fugir, obedecer a instrução bíblica. Porque veja que lá no passado, sem a proteção do Senhor Jesus, a prostituição levou esse povo, caíram 23 mil num só dia lá. Negócio bravo. Voltemos lá para finalizarmos, pessoal. 1 Coríntios 10, agora o versículo 9. No versículo 9 tem outra coisa importantíssima, irmãos, talvez a mais de todas. Ele diz: e não tentemos a quem? A Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Você se lembra do caso da serpente no deserto? Vamos lá e ver esse caso que está aqui em Números capítulo 21. O versículo é o versículo 4, quando o povo murmurou. Olha só, olha o que aconteceu com eles. Este será o ministério dos filhos de Coate. Versículo 5. Não, é Números 21, acho que o rapaz ali não ouviu direito. Números 21, o versículo é o versículo 4. Então partiram do monte Or, a caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo se angustiou-se muito no caminho. Próximo. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo disse: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não há pão e nem água há. Ponto. Só um minutinho. Veja que eles estavam reclamando. Eles estavam angustiados. Não há pão e não há água. Só que presta atenção. Esse momento é um segundo momento. Eles foram à terra prometida. Lá tinha pão, leite, mel em abundância. Diga graças a Deus. Aí eles rejeitaram a terra e voltaram para o deserto. Veja que a segunda volta deles para o deserto, a coisa estava pior. Não havia pão e nem água, mas a culpa era de quem? Eles rejeitaram a terra prometida. Então veja que a situação deles já estava pior, já estava ruim. Mas havia uma comida assim para eles. Não há pão, claro que havia pão. Deus mandava o maná. O maná era aquela sementinha de coentro que caía todo dia do céu. O maná representa o próprio Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Então eles estavam cometendo um grande erro. Eles falaram contra Deus.
Deus Pai, falaram contra Moisés. E não aconteceu nada de ruim com eles. Mas quando eles falaram do maná, perceba, ó, eles falaram, vamos ler novamente, o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que eles falaram? Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não há pão e nem água. Ok. Aí vem, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Estavam falando de quem? Do maná. E o maná representa quem? Jesus. Veja, enquanto eles falaram contra Deus e falaram contra Moisés, não aconteceu nada de ruim. Porque quem protege é Jesus, amém? Mas quando eles falaram contra Jesus, que era o pão, eles perdem a proteção. Perdem a proteção. Se Jesus é o único que protege, e a pessoa o despreza, a proteção sai. E em seguida, eles foram atacados. Porque sem proteção, o inimigo vê que a pessoa está desprotegida. Olha, no versículo seguinte, não demorou, ó. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. As serpentes, elas já existiam ali, elas estavam por ali. O deserto é infestado de animais peçonhentos, principalmente serpentes. Mas veja que o povo estava caminhando no deserto e as serpentes não tocavam neles, por causa da proteção. E quem protege? Jesus. O símbolo de Jesus nesse tempo era o pão, o maná. Quando eles desprezaram o pão, eles falaram contra Deus e contra Moisés. Houve perdão. Mas quando eles desprezaram o pão, que é Jesus, não tem perdão. A proteção sai e as cobras o atacam. Cobra, serpente na Bíblia é símbolo do diabo. Meu irmão, a Bíblia diz que o diabo ele anda assim, ó, esperando ao nosso derredor. Então ele está aqui, ó, só esperando a proteção sair. Ele espera a proteção sair. Ele não pode tocar em você. Mas quando essa proteção sai, as serpentes vieram imediatamente. Deus teve que permitir, porque o único meio pelo qual Deus protege é através do seu Filho. Então, pessoal, quando nós temos entendido a importância do Filho de Deus na nossa vida, está tudo aqui, Paulo está mostrando para a igreja aos Coríntios. Não desprezem Jesus. Ele é a vossa proteção. Não deixe ele se tornar número 2 na sua vida, número 3, número 4, número 5. Ele tem que ser o número 1 da sua vida. Diga graças a Deus. O centro da sua vida. E ele é tão lindo. Ele te ama tanto. Ele morreu por você. Pagou por você. Ele fez tudo por você de graça. Amém? Te deu a salvação. Ele te cura. Quando você pede, ele te ajuda. Ele te perdoa. Ele é misericordioso com você. Por que uma pessoa tão linda dessa fica lá no final da fila da minha vida? Às vezes Deus lá no céu fica pensando, como esse povo não consegue entender em relação a esse povo da Bíblia? Eles desprezaram o mais importante, que é Jesus. Voltemos lá no versículo 8 para terminarmos, né? Versículo 9, perdão. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Está vendo? Paulo está fazendo a ligação daquele maná com Cristo. Assim como o povo tentou a Cristo, não tentemos a Cristo. Cristo é Senhor da nossa vida. E finalizando o versículo 10, ele diz, não murmureis, como também aqui alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Cuidado com a murmuração. A murmuração é um pecado. E muita gente sofre justamente por não achar que é pecado. Ah, não, murmurar não é pecado, pastor Hugo. Na visão de Deus é. Então a murmuração, o povo cometia muito isso. Quando eles recebiam uma instrução, uma palavra, eles iam para casa. Naquele tempo eles moravam em casas. No deserto eles moravam em tendas, né? E eles ficavam murmurando lá na tenda. Vamos ler aqui rapidamente
Salmo 106, versículo 25. Olha o que diz o Salmo 106, versículo 25. Antes murmuravam em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Então eles recebiam uma instrução ou uma palavra, iam para casa, chegavam em casa nas tendas, ficavam murmurando, reclamando. Eles não sabiam que Deus estava olhando. Então eles saíam da presença de Moisés, eles não murmuravam na presença de Moisés, né? Quando eles tentavam enganar a Moisés. Sim, senhor Moisés, nós recebemos. Aí eles iam para casa, iam já murmurando, o marido com a mulher com o marido, os filhos, todos murmurando. Chegava em casa e dá-lhe murmuração, e reclamação, e murmuração. Mas Deus estava vendo tudo. Eles estavam murmurando nas suas tendas. Então a murmuração não é boa para nós. Vamos ver aqui, pessoal, o que o apóstolo Paulo falou. Outra direção importante que está aqui em Filipenses 2,14, que ele diz assim, Filipenses 2,14, fazei todas as coisas, sem o que, pessoal? Sem murmurações, nem contendas. E essa questão aqui não está ligada só ao âmbito religioso, né? Não é só o pastor prega uma palavra, aí você vai para casa, chega lá, fica murmurando, fica reclamando. Não é isso, mas em todas as coisas. Muitas vezes lá no seu trabalho, o patrão baixou um decreto lá e você chegou em casa, já murmurou, já xingou, já falou, já bradou. Isso não é bom. A Bíblia diz, fazei todas as coisas sem o quê? Murmuração. Se você, mas não estou gostando não, então ora a Deus, Senhor, prepara um trabalho novo para mim, então, um emprego melhor, outra porta. É melhor do que ficar murmurando nas tendas, ficar murmurando em casa, levar essa murmuração para dentro da sua casa. Não é isso que Deus quer para nós. Nós não precisamos disso. Diga graças a Deus. Nós temos Deus. Nós temos a cobertura daquela nuvem que nos abençoa. E finalizando, vamos ler o versículo, voltemos lá para o versículo 1 Coríntios 10, versículo 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso de quem, pessoal? Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Está falando conosco, nós somos a geração do fim dos tempos, né? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Versículo 13. Aí veja só, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A boa notícia é que todas essas coisas vão vir tentar você. Idolatria, prostituição, murmuração e o desprezo a Jesus. Essas tentações virão contra você. Mas aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim, fiquem tranquilos, que quando essa tentação vier, Deus vai ajudar vocês, amém? Essa tentação não vai conseguir derrubar vocês, porque sobrevindo a tentação, Deus mandará o escape. Então todo mundo escapa dessas coisas se estiver olhando para Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Guarda essa palavra. Você tem um Deus que não vai abandonar você jamais. Diga graças a Deus. Ele sempre vai ser a rocha da sua salvação. Amém, pessoal? Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um prazer muito grande falar com todos vocês. Para você que acabou de ouvir a mensagem da fé, com esse amigo que vos fala, Pastor Hugo de Oliveira, é um prazer poder estar aqui levando essa mensagem de vida. A partir de agora você segue conosco no Belém na Graça. E aqui no Belém na Graça nós estamos falando, convidando você para estar nas nossas reuniões, dando também o nosso endereço aqui da nossa sede, né? A nossa sede central, na 14 de março, 1589, aqui no centrão de Belém, no bairro de Nazaré.
Fica entre a Governador José Moché e a Avenida Nazaré. Aqui nós temos um trabalho especial para as crianças, com umas tias preparadas para ministrar a palavra de Jesus para os nossos pequeninos, para que eles possam já ter o encontro com o Salvador de suas vidas, que é Jesus Cristo. E também os domingos, aquela reunião maravilhosa de adoração a Deus. O culto já começa com um louvor. Por quê? Você se lembra que quando o espírito mau se apossava do rei Saul, e ninguém conseguia acalmar o coração dele. Mas quando chamavam o ministro para tocar, o salmista tocava aquela canção, aquele hino, e a música, o espírito mau ia embora, porque era uma música misturada com Jesus. É isso que nós pregamos aqui, que nós adoramos. Quando você entra no culto, você já começa a ser liberto, né? Já começa a receber. Então vai ser um domingo maravilhoso. E nesse domingo agora, nós vamos ter aquela Santa Ceia oficial da igreja. A Santa Ceia no segundo domingo, e nós teremos um culto apenas no período da manhã. Tá? O dia todo serão 3. Então será às 7 da manhã, às 15 e às 18 horas, celebração de Santa Ceia. Você não pode faltar, porque deixar de comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Jesus Cristo é desprezar a vida eterna. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: quem não come minha carne e não bebe meu sangue, não tem vida eterna em si mesmo, não tem vida em si mesmo. E não dá para viver sem vida, né? Sem a vida eterna. Não está falando da nossa vida humana aqui nesse mundo, está falando de vida eterna para sempre, o poder de ser salvo em Cristo. E quando você come o corpo de Cristo e bebe o sangue de Jesus, significa que você crê, porque quem come e bebe tem. Quem come e bebe tem a vida eterna, e eu, disse Jesus, o ressuscitarei no último dia. Então, você só tem porque você crê em Cristo, crê na sua obra poderosa. E olha, Jesus Cristo não mudou, Ele continua curando, libertando dos demônios, dos espíritos maus, libertando, sarando, abençoando, melhorando a nossa vida, e porque Ele é luz, não é? Na Bíblia, a luz é o próprio Deus e as trevas é o próprio inferno. Quando você se aproxima da luz, as trevas vão ficando para trás, elas não conseguem te seguir na luz, elas não conseguem seguir você dentro da luz. Então vem participar, vem estar conosco no final de semana, que vai ser uma bênção especial aqui na Igreja da Graça, aqui na 14 de março, 1589, aqui no centrão de Belém, no bairro de Nazaré. Serão 3 reuniões especiais nesse domingo, às 7 horas da manhã, depois às 15 e às 18 horas, vamos juntos adorar aquele que é único, ao único que pode mudar a nossa vida. Eu estava falando aqui no programa sobre a vida do profeta Elias, que obteve uma grande vitória contra os 950 profetas de Baal. Foi um desafio e eles foram invocar o Baal, porque quem respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Deixa eu ler a história aqui, 1 Reis 18, versículo 25, falar um pouco mais desse versículo, que diz assim, põe no telão: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, e derramavam sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Quer dizer, você percebeu que no caso aqui não houve resposta. Por quê? Porque o Elias estava ali do lado, o Elias estava com Deus. E quando Deus chega num desafio, as forças do mal são totalmente anuladas. O Baal podia, como por trás dele havia o diabo, e o diabo faz sinais e milagres,
mesmo que falsos, a Bíblia diz que Satanás pode se transformar num anjo de luz. Mas naquele momento, diante de Deus, acabou. Está vendo a importância de você andar com a palavra no coração? Porque onde você chega, tudo que tiver de ruim ali é amarrado, paralisado. Se você entrar num local ali, eles trabalham com espíritos, alguma manipulação maligna, você entrou ali, tudo fica amarrado. Eles vão pedir para você ir embora logo para voltar ao normal. Porque maior é o que está em você. É você assumir sua identidade. Quanto mais você crê que Jesus Cristo habita em ti, que você é o santuário de Deus, mais a bênção do Senhor opera nessa atmosfera em torno da sua vida, que está a sua casa, a sua família, seus filhos. Como é bom olhar e andar com Jesus. E nesse domingo vai ser muito especial. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção muito grande para você. Tá bom? Fica com Deus e amanhã estamos de volta. Tchau. Belém na Graça. Assista de segunda a sexta-feira, às 11h30 e às 21h30, o programa Belém na Graça, pela TV Grã-Pará, canal 14.1 digital. E seja abençoado!